Então agora vamos fazer o primeiro ajuste de curvas usando a planilha. Você vai entrar na sua conta do Google, clicar nesses pontinhos, vai no Drive, e aí você vai localizar a planilha que você clonou no passo anterior. Clica 2 vezes, ele vai abrir a planilha. Nós vamos começar pela questão número 1. Depois eu vou fazer como exemplos adicionais a questão número 5 e a questão número 9 nos vídeos seguintes. E aí você vai ter todos os tipos de ajuste de curva possíveis. Então a primeira coisa a se fazer é construir o gráfico de dispersão relacionado a essa tabela aqui. Então você vai clicar numa célula, segurar o botão esquerdo do mouse e arrastar para que selecione as células que você deseja. Então eu vou fazer isso com a planilha. Repare que tem esse gripezinho, esse círculozinho aqui azul, você não pode arrastar, clicar, segurar e arrastar nele, porque senão ele copia para cima do que já está construído. Não é isso que eu quero. Vou desfazer. Então eu vou clicar no meio da célula, segurar e arrastar. Vou selecionar a tabela desde peso até o 34. Com a tabela selecionada eu venho em inserir gráfico. Ele vai gerar automaticamente um gráficozinho. Deixa eu tirar um pouco o zoom. Olha só. Ele gerou um gráficozinho de dispersão com esses pontinhos. Caso ele tenha gerado um gráfico um pouco diferente, deixa eu pegar um outro exemplo. Caso ele tenha feito isso, você vai reparar que vai abrir aqui do lado direito esse editor de gráfico. Se ele não estiver aberto, eu vou fechar aqui, ó, no gráfico que foi gerado, clica 2 vezes. Ele abre o editor de gráfico. Para colocar somente os pontinhos, que é o gráfico de dispersão, você vem aqui na configuração do editor de gráfico. Ao invés de gráfico de linha, deixa gráfico de dispersão. Pronto, tem que ficar esses pontinhos. Posso clicar aqui no espaço em branco do gráfico e arrastar para não cobrir a planilha. E agora eu vou trabalhar com a edição desse gráfico. Repare, para editar esse gráfico eu vou clicar 2 vezes, vai abrir o editor de gráfico. Eu tenho 2 abas, a aba de configuração e a personalizar. Eu vou vir personalizar. Não vou mexer no menu estilo de gráfico, que serve para mudar algumas cores dos contornos do gráfico. No título de gráfico eu vou centralizar o título, que é preço versus peso, e vou colocar em negrito. Pronto, o título de gráfico é só isso. Eu poderia mexer na fonte também, tamanho da fonte, não vou mexer nisso. Agora é o menu mais importante, é o menu série. Nele que a gente tem as ferramentas necessárias para resolver a lista de exercício. Repare que os pontos estão de cor azul, poderia trocar a cor se eu quisesse para vermelho, por exemplo. Eles estão no formato circular, se eu quisesse eu poderia trocar para triângulo, estrela, e aí você configura da forma que você preferir. Eu vou deixar círculo mesmo. Posso aumentar ou diminuir o tamanho de ponto, vou deixar do jeito que está. E aí eu vou vir aqui, ó, linha de tendência. Vou marcar ali linha de tendência. Repare que ele traçou uma linha ajustando, passando pelos pontos que foram criados anteriormente. Eu vou botar essa linha de azul, só para destacar com relação aos pontos. Vou descer um pouquinho mais para baixo. Uma vez que eu marquei ali linha de tendência, ele abre outras opções. Aqui eu vou selecionar o marcador e vou colocar para usar a equação. Repare que ele me dá uma fórmula agora, onde eu obtenho o preço, que está no eixo vertical, em função do peso, que está no eixo horizontal. Então agora eu tenho uma equação. Eu vou clicar sempre nesse mostrar R ao quadrado, e o que significa esse R ao quadrado? Ele mede o ajuste da linha aos pontos. Como assim o ajuste da linha aos pontos? Essa linha de azul, ela está passando perfeitamente por cima de todos os pontos vermelhos. Poderia acontecer dela passar em cima de alguns pontos e não passar em cima de outros. Então esse R ao quadrado, o valor máximo dele é 1. E quando ela é 1, quer dizer que a curva se ajustou perfeitamente aos pontos. Ela passou por cima de todos os pontos. Se ele for menor do que 1, sempre vai ter algum ponto que vai estar um pouco fora da curva. Então nesse caso, ele deu 1. Eu deixei aí o R ao quadrado, só para ver que o ajuste está perfeito. E agora eu vou só configurar os eixos dos gráficos para eles ficarem como a gente normalmente utiliza. Então, vou fechar aqui, vou recolher o menu de série, não vou mexer no menu de legenda, vou no eixo horizontal. O eixo horizontal é onde está sendo medido o peso. Então, 300, 400 gramas, 500 gramas, 600 gramas, 700 gramas e assim por diante. Cada peso tem associado a ele o valor que é pago.
Então, se a pessoa consome 300 gramas, conforme você pode ver na tabela, ele vai pagar o preço de R$18. Eu poderia ver isso simplesmente clicando no gráfico e colocando o ponteiro em cima da bolinha. Ó. 300 gramas está associado a um preço de R$18. 600 gramas está associado a um preço pago de R$30. Mas a gente vai ajustar o eixo horizontal de forma que ele comece de zero. Ele está começando do 300, vem 400, então vou ajustar de forma que ele comece do zero. Assim como o eixo vertical também tem que começar do zero. E ele está começando do zero e vai subindo de 10 em 10. Então vamos lá. Eu fechei sem querer aqui o editor de gráfico. Então para reabri-lo eu clico 2 vezes sobre o gráfico. Vou em personalizar. Vamos lá no eixo horizontal. O eixo horizontal eu quero que ele comece em 0, ele está começando em 300, então vou colocar valor mínimo 0. E o valor máximo estava em 700, eu vou botar sempre passando um pouquinho para que o gráfico fique com uma visualização melhor, não fique cortando nenhum ponto. Então eu coloquei aqui agora de 0 a 800. Repare que automaticamente os dois eixos agora estão começando em 0. Outra coisa que eu posso fazer é no campo linhas de grade, eu vou querer alterar para que o eixo peso, ele conte de 100 em 100 ao invés de 200 em 200. Ele está indo 0, 200, 400, eu vou contar de 100 em 100. Eu quero que tenha mais marcações aqui. Então, em linhas de grade, eu vou selecionar o eixo horizontal, que é onde eu quero mudar a escala. E aí, onde tem intervalo, eu vou colocar que o intervalo conte de 100 em 100. Repare que automaticamente ele passou a contar de 100 em 100. 0, 100, 200, ao invés de 200 em 200. Esse gráfico está ótimo, tá perfeito, então a gente finaliza por aqui já com a fórmula que eu vou precisar usar na resolução da questão 1 e com o gráfico pronto.